Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Pessoal, mais um final de semana aqui em casa e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz uma porção pra gente poder saborear aqui em casa, tá? Hoje a porção que eu fiz foi de filé de peixe e de mandioca. Gente, a gente adora fazer final de semana porçõezinhas, comidinhas mais diferentes, tá? Comenta aqui embaixo qual tipo de porção que você mais gosta. Dependendo, eu trago aqui como sugestão no próximo vídeo, hein? Então, vou mostrar pra vocês como é super facinho, não tem muito segredo, tá? É só seguir o passo a passo e vai ficar uma porção maravilhosa, hein? Ótima também pra quem quer vender, pra fazer entregas aos finais de semana, ou quem tem boteco, essas coisas assim. Vocês também vão amar, hein? Então, pessoal, já deixa aquele like pra poder ajudar o canal. Compartilhe com aquele seu amigo que também adora uma porção e comenta aqui embaixo qual a porção que vocês mais gostam, hein? Então chega de conversa e vamos lá conferir a receita de hoje. Ó, pessoal, já tô aqui com minhas mandiocas, tá? Eu compro elas assim já descascadas, mas quem quiser descascar não tem problema, tá? Aqui, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o corte que eu tenho o costume de fazer pra poder tá fritando aqui, tá? Ó, eu vou pegar uma aqui, vou cortar mais ou menos no meio, porque esse aqui é o tamanho que ela vai ficar. Depois que eu cortar ela no tamanho que eu quero, eu tenho o costume de cortar ela ao meio novamente. Ó, porque aqui, essa fibrinha que tem aqui no meio, ó, a gente tem que tirar, tá? Aqui a minha vai ser um pouco mais difícil, porque ela tá um pouquinho congelada ainda, tá vendo? Ó. Aí, depois que eu cortei ela assim, eu venho cortando mais uma. Então, eu vou sempre primeiro cortar no tamanho que eu quero. Ó, cortei e depois eu venho cortando ela novamente ao meio, que a gente vai tirar aquela fibrinha que tem no meio dela, tá? O pessoal fala, ah, não tem segredo pra fritar mandioca. Segredo não tem, mas se você quer ela bem sequinha, tem alguns truques que a gente pode estar fazendo, tá? Que eu vou ensinar vocês aqui hoje. Ó, essa aqui eu já vou cortar ela em 3 partes. Sempre, pessoal, mesmo estando ficando pequena assim, ó, cortem ela ao meio, porque a gente tem que tirar aquela fibrinha do meio, senão fica depois aquele pauzinho meio durinho no meio, sabe? Daí não fica legal. Ó, corto todas ao meio. E assim eu vou fazer com todas, tá? Ó, pessoal, aí aqui depois que eu já cortei todas, tá? Com o auxílio de uma colherzinha, tá vendo? Super facinho. A gente vai tirar essas fibrinhas que elas vêm aqui no meio, tá vendo? É só pegar essa fibrinha e depois puxar, tá? Ó, e puxa, tá vendo? Ela sai tudo. Essa fibrinha aqui, se a gente fritar ela, ela vai ficar um pouquinho durinha, tá? Aí vai ficar aquele negócio chato de a gente comer. Tá vendo, ó? Ela fica aqui no meio, é só pegar e puxar. Ó, pessoal, e depois que eu tirei todas as fibrinhas, a gente vai colocar elas pra dar uma leve cozida, tá? Essas minhas eu não vou colocar na panela de pressão, porque elas cozinham super rápido. Mas se a de vocês forem um pouquinho mais durinha, daí vocês podem colocar na panela de pressão, tá? Ó, vou colocando aqui apenas numa água fervendo, que já vai ser o suficiente pra dar uma pré-cozida nelas, tá? Ó, vou colocar aqui todas, lembrando que eu não vou adicionar nem sal, nem nada nessa água, tá? Aqui a gente gosta de adicionar um pouquinho de sal só depois que elas já estiverem fritas. Nessa parte aqui a gente não adiciona, porque a gente até acredita que não vai alterar o sabor dela, tá? Só que a gente não vai cozinhar elas por completo, até elas ficarem totalmente macias. A gente vai dar como se fosse uma pré-cozida, tá? Porque se a gente cozinhar muito, corre o risco de depois elas desmancharem na hora a gente tá fritando, tá? Aqui eu vou deixar cerca de 5 minutinhos essas minhas, que elas são bem molinhas. Mas às vezes eu compro algumas duras, eu deixo um pouquinho mais, eu deixo cerca de uns 10 minutinhos, tá? Ó, coloquei as minhas aqui e eu vou deixar elas cozinhando, tá bom? Ó, pessoal, aqui eu tenho alguns filezinhos, tá, de peixe.
Aqui vocês podem utilizar o peixe da preferência de vocês. E aqui, pessoal, eu vou iniciar pelo tempero, que a gente vai deixar marinando um pouquinho, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de pimenta, que eu amo. Vou colocar também um pouquinho de salsa desidratada. Quem quiser pode colocar orégano também, tá? E aqui eu vou colocar o alho que eu acabei de picar, tá? Ó, venho colocando aqui por cima e a gente vai dando uma leve passada neles, tá vendo? Ó, pessoal, eu vou colocar eles aqui no potinho, tá vendo? Que aqui a gente vai deixar marinando. E aqui por último eu acrescento um pouquinho de sal. Acrescentei o sal, mexo um pouquinho. Depois eu acrescento mais um pouquinho. Pessoal, lembrando que o tempero também é a gosto, tá? Se algum tempero daqui vocês não gostarem, vocês podem estar tirando ou substituindo por outro, tá? O importante é que esse peixe esteja super bem temperadinho. Ó, vou deixar o meu aqui descansando um pouquinho nesse tempero. E depois eu volto pra gente poder continuar essa nossa receita, tá? Ó, pessoal, aqui já tô com todos meus filezinhos, tá? Já deixei eles marinando. Aqui agora, pessoal, a gente vai empanar. Eu tenho aqui uma mistura de fubá com trigo, tá? E a gente vai empanar em toda essa farinha. Não tem necessidade de estar utilizando os ovos, tá? Eu pego aqui um filezinho, tá vendo? Vou colocar aqui no fubá com a farinha de trigo. E a própria umidade dele já vai grudar, tá vendo? E, pessoal, aqui, pra ele ficar bem suculento e com aquelas casquinhas bem crocantes, a gente vai apertar, tá vendo? A gente joga um pouquinho e aperta. Assim, vai fixar essa farinha com o fubá por todo o nosso peixe, tá bom? Assim, vai ficar bem amarelinho na hora que a gente for fritar. E também vai ficar super mais bonito, tá vendo? Como ficou em todas as partes. Ó, assim não vai soltar e não vai ficar nenhuma parte sem ficar com aquela casquinha crocante, tá? Olha só que lindo. E aqui, pessoal, o importante também é a gente nunca colocar um sobre o outro, tá? A gente vai colocando um do ladinho do outro, conforme a gente for empanando. Ó, coloco a farinha com o fubá, venho apertando, ó, viro, certifico que do outro lado tá bem passada a farinha e aperto também, ó. Tá vendo? Dou umas leves batidinhas por excesso sair e me certificar de que tudo tá bem empanadinho. Ficou alguma parte sem empanar? Passa, aperta e depois tira todo o excesso. Tá vendo? Assim ele fica super bem empanado. Coloca do ladinho e vem com o próximo. Vou fazer, pessoal, aqui com todos os meus e eu volto depois pra gente poder estar fritando esses deliciosos filezinhos, tá? Ó, pessoal, então aqui já tá todos os nossos filezinhos já empanadinhos. E, pessoal, aqui, ó, esses pedacinhos que ficaram aqui, ó, são do alho, tá? Mas quem não gostar pode estar colocando o alho em pó. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como frita essas delícias. Aqui agora, devagarzinho, a gente vai acrescentar as mandiocas pra fritar, tá? Vou acrescentando uma a uma. E aqui, pessoal, o segredo é não mexer muito, tá? A hora que elas começarem a ficar um pouquinho mais firminha, aí que a gente vai mexer um pouquinho.
Mas aqui eu deixei ela totalmente submersa no óleo, pra não ter tanta necessidade de ficar mexendo, tá? Ó, pessoal, aqui as minhas já fritaram super bem, tá vendo? Elas ficaram mais moreninhas e bem firminhas. Aqui agora a gente vai tirar, vai deixar escorrer todo o excesso do óleo primeiro aqui na panela, tá? Depois que escorreu todo o excesso, aí sim a gente leva para um papel toalha. Ó, pessoal, agora que eu já fritei as mandiocas, eu venho fritando os peixes, tá? Vou colocar aqui aos poucos. Vou colocar primeiro um filezinho. E depois eu ponho mais um, tá? Lembrando, pessoal, que aqui não pode estar o fogo muito alto, para ele não fritar por fora e ficar cru no meio. E também não pode estar muito baixo, para que ele não encharque todo o nosso filezinho de peixe, tá? Aqui meu fogo ele tá no médio. Aí aqui eu vou deixar ele fritar um pouquinho. O meu tá todo sob imersão. Assim vai facilitar que eu não vou precisar ficar mexendo ele o tempo todo, tá? Coloquei ele sob imersão do óleo. Assim ele vai fritar super completinho. Só se eu ver se tá fritando muito mais de um lado do que do outro, aí eu viro ele um pouquinho depois que já estiver bem firminho, tá? Ó, pessoal, daí quando a gente vê que ele já tá assim, ó, super douradinho, a gente tira todo o excesso aqui na panela, tá? Todo esse excesso do óleo. E depois a gente tira todo o excesso e a gente vai levar pro papel toalha pra escorrer, tá bom? Olha só, pessoal, agora já tá tudo fritinho. Aqui é a mandioca, já coloquei um pouquinho de sal levemente por cima. O nosso peixe totalmente fritinho. E o limãozinho que não pode faltar, né? E aí, pessoal, gostaram dessa nossa porção mista? Se gostou, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e acione também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, tá? E comenta aqui embaixo o que você achou dessa deliciosa porção, hein? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!